Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Já vamos dar um glória a Deus aí, porque nós estamos o quê? Mais um dia juntas aqui, nós temos mais um dia de fôlego de vida, porque o fôlego do Senhor está em nós, em nós. Então, que a gente possa fazer diferente no dia de hoje, que a gente possa ser transformada, buscar transformação, buscar melhoria em todos os pontos, em todas as áreas da nossa vida, amém? Paizinho, nós entregamos aqui a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito diante de Ti, que os nossos passos sejam dirigidos pela Tua vontade, Pai, que as palavras da nossa boca e os pensamentos e as meditações do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos começar aqui mais um devocional. Já pega então sua Bíblia, já pega seu café, já chama o Senhor para estar com você, já senta à mesa, né? As ordens ficaram todas trocadas aí, mas enfim, vocês entenderam o que é para fazer. Uma ordem aqui, um direcionamento que eu estou dando para que vocês tenham de fato tempo com o Senhor. Então hoje, o Senhor ele deseja entregar algo. E eu quero te dizer para você não reter, para você não segurar, porque ele deseja entregar algo que tem a ver com o seu propósito. E eu quero te dizer que já está disponível para você nos céus, mas você precisa acessar. E enquanto a sua vida estiver aqui na terra, enquanto você estiver nas mãos do Senhor, ninguém pode te tocar. Amém? Então vamos lá, já abra aí então sua Bíblia em Tiago 1, 16, 17. E nós vamos ler a passagem que começa assim, ó. Não se deixe enganar, meus irmãos. Não se deixe o quê, gente? Não se deixa enganar, meus irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu e você, nós temos um grande erro, uma grande deficiência, digamos assim, que torna a minha vida e a sua vida muito mais problemática do que de fato ela deveria ser. Ingrid, como assim? Frequentemente nós fazemos suposições que não são verdadeiras. Nós deduzimos coisas que não são verdadeiras. Nós pensamos coisas falsas sobre nós mesmos. Nós pensamos coisas falsas sobre os outros. Nós pensamos coisas falsas sobre Deus e isso, gente, é um prejuízo enorme para a minha vida e para a sua vida. Então, desde o Jardim do Éden, nós humanos temos entendido absolutamente tudo errado. Nós nos entendemos errado, nós entendemos errado uns aos outros, nós entendemos errado Deus. E se você pensa que está isento disso, que isso não acontece com você, você está ainda mais cego que a maioria. Vocês precisam entender que Deus, ele fala sobre você mesma porque você não se vê corretamente. Por que a Bíblia existe, gente? Por que as Escrituras existem? Porque você não se vê da forma que Deus te vê, você se vê completamente distorcida. Você precisa que Deus ele lhe fale algo sobre Ele mesmo, porque você não o vê corretamente. Você não precisa, por um exemplo, ser corrigido por Deus apenas uma ou duas vezes. Você precisa ser corrigida por Deus regularmente, diariamente. Você tem tendência de esquecer as verdades simples do Senhor. Nós temos essa tendência de esquecer. Não importa o quanto que a gente saiba sobre a palavra, facilmente esquecemos que Deus é Deus e que você não é Deus. Você regularmente e eu regularmente tentamos fazer o que só Ele pode fazer. Nós esquecemos que Ele faz o que Ele promete. Não importa quantas vezes que você tenha lido a Bíblia, você ainda se esquece de lançar todas as suas preocupações nele.
mesmo Ele cuidando de você todos os dias. Você tem a tendência de esquecer as verdades fundamentais para você e para mim. Eu tenho essa mesma tendência, eu sempre me ponho aqui no lugar também. Então, facilmente nós somos enganados. Facilmente somos enganados nas nossas provações. Quando a gente sofre, nós esquecemos as verdades que podem nos ajudar. Você se esquece de orar, esquecemos de convidar outras pessoas para talvez estar ali conosco naquele momento difícil. A gente esquece de se lembrar do poder e do amor de Deus quando a gente está passando por provações. A gente não vai para a palavra, a gente não busca a palavra. Nós não somos diferentes. Eu e você, nós não somos diferentes de Tiago, por um exemplo, que trouxe esse texto. Tiago, ele conhecia o efeito ali, olha, real do pecado. Ele sabia que os cristãos ali, judeus, que estavam sofrendo de fato, eles se interpretavam de uma forma diferente, de uma forma maldosa. Eles não entendiam a Deus. Eles se esqueciam da bondade de Deus a todo tempo. Eles se esqueciam da generosidade de Deus. Eles conheciam essas verdades apenas aonde? Na teoria, apenas na palavra, apenas no gogó, mas eles se esqueceram na prática. Pode ser você, esta noite, por exemplo. Você sabe que a Bíblia diz para você, você vai lá, você lê, você entende que Deus é bom, mas não consegue lembrar da última vez que você fez isso. Que isso fez alguma diferença no seu dia. Você pode saber que a Bíblia fala que Deus é um Deus generoso, mas isso parece não ter relação com a sua realidade de vida. Ou pelo menos nas experiências que você tem vivido. A gente pode saber muito da palavra, a gente diz e fala sobre a bondade de Deus e viver ao mesmo tempo como se nada disso fosse verdade. Você vive como se o seu pai fosse bom? Você vive como se o seu pai fosse generoso? Como? Como que você vive isso? Deus, ele é generoso, ele é inabalavelmente bom, mas, no entanto, até eu e você podemos viver como se ele fosse diferente, como se essa não fosse a realidade. Nós vivemos como se ele não tivesse interesse em nós, vivemos como se ele fosse um pai ruim, um pai escasso, um pai pão duro, sabe? Frequentemente a gente interpreta Deus como mal. Esquecemos que Deus realmente é bom e generoso o quanto Ele diz. E que nós precisamos lembrar disso todos os dias. Essa é a afirmação desse sermão que a gente leu, de Tiago. Frequentemente nós esquecemos que Deus realmente é bom, quanto Ele diz que é. E Ele fala que precisamos lembrar disso. Existem 2 pontos. Primeiro, ele fala, não se deixe enganar. Segundo, ele fala, o Pai é bom e generoso. Os 2 têm um ponto muito importante. No 16, ele nos alerta que nós somos facilmente enganados pela bondade e generosidade de Deus. Por quê? Porque ele fala, não se deixe enganar. E já o versículo 17 nos fala sobre a bondade e generosidade de Deus. Não se deixe enganar. Tiago, ele trouxe uma forma de mostrar como lidar com as provações. Ele fala que Deus usa as provações para nos amadurecer, para amadurecer o seu povo. Ele disse que Deus usa as provações para tornar os filhos adotivos mais semelhantes ao Filho unigênito, que é Jesus.
ele usa as provações para levar o seu povo a não se apoiar no seu próprio entendimento. O homem com câncer, por exemplo, ele sente tentando a ser rude o tempo todo com as pessoas. Uma pessoa que está com câncer, normalmente ela não consegue discernir, né, aquele tempo, aquele momento, por que está passando aquilo, não consegue ter fé, não consegue enxergar Deus como um Deus bom e generoso. E aí ele é rude com as pessoas. Um casal, por exemplo, com dificuldades financeiras, eles se sentem tentados a invejar os outros que estão à sua volta. E por que eu tô falando isso? Porque o nosso pensamento, ele é assim, ele é caído. Principalmente quando nós estamos passando por diversidades na nossa vida, por dificuldades na nossa vida. Aí ele fala, não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. As provações, ela tem um jeito de nos enganar sobre a bondade de Deus. Esse é o ponto principal. As provações têm um jeito de nos enganar sobre a bondade de Deus. A nossa saúde debilitada tem um jeito de nos enganar sobre a generosidade de Deus. Chorar por nossos filhos, talvez difíceis, rebeldes, tem um jeito de nos enganar sobre a bondade de Deus. Tiago, ele lançou ali uma forma como para nos ajudar a entender que as provações, para que elas não nos enganem, nós precisamos querer em Deus que Ele é bom e que Ele é generoso. É como se a gente precisasse limpar todos os dias as ervas da aninha, dos maus entendidos, das más interpretações que a gente tem e que a gente faz, não apenas de nós, mas principalmente de Deus. Você acha que Deus, ele é um pai generoso, um bom pai generoso? A gente precisa pensar. A gente precisa pensar nas nossas ações e nos nossos pensamentos. Como que a gente reage? Como que a gente tem reagido? Porque é aquilo que eu falei, o Senhor, ele tem algo para entregar para nós, mas muitas vezes quem retém esse algo somos nós, porque nós não acreditamos na bondade e na generosidade dele. Talvez a gente pense, talvez você pense que essas palavras de Jesus são boas demais para serem verdade. Se você acha que as palavras de Jesus são boas demais para ser verdade, quero te dizer que talvez você questione. E só questione por causa das suas experiências e da sua vivência. Você precisa considerar a sua experiência com Jesus, não com o mundo. Jesus, ele cresceu em uma família completamente desfavorecida. Pareceu provavelmente ali um pai, né, que na realidade no início nem queria ele, aí o Senhor vem e fala. Então, quantas coisas que Jesus passou. Rejeitado pelos amigos, pelas pessoas que rodeavam ele, pelas pessoas que ele fez o milagre, curou essas pessoas, ele também foi rejeitado. E ele tinha muitas experiências negativas, mas nem por isso ele duvidou de quem Deus era. Muitas vezes nós duvidamos da bondade e da generosidade de Deus. Mas primeiro você precisa entender, as provações o enganaram sobre o Pai, as suas vivências te enganam sobre o Pai, contam mentira à sua própria mente. Você consegue enxergar Deus Pai da maneira como Jesus fala sobre ele? Novamente, Tiago fala, não deixe enganar meus amados irmãos, por um motivo. Até mesmo irmãos e irmãs, até mesmo os cristãos, até mesmo aqueles que creem em Cristo, podem ser enganados sobre a bondade do Pai. E isso pode facilmente acontecer no meio das nossas provações que nós estamos passando.
E eu quero te falar para que a gente não seja enganado. Para que a gente não seja enganado. Para que a gente possa olhar para a palavra e falar, eu creio nela. Eu visto aqui a armadura todos os dias. Eu ando com a minha espada todos os dias para me proteger, não apenas das pessoas, mas também dos meus próprios pensamentos. Dos nossos próprios pensamentos. Toda dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto. Deixa eu te falar, ele designou um dom para cada um. O propósito é que não sejamos mais como crianças, não sejamos mais pessoas que vivam inconsciente. Que a gente possa ser pessoas que têm consciência, que têm responsabilidade sobre as suas ações, que olham para a palavra e olha, eu creio, independente do que eu estou passando, independente do que eu estou vivenciando, eu creio na palavra, eu creio no Deus bondoso, que é o meu Pai, que me escolheu. Deus, ele comunica graça o tempo todo. Quanto mais você ora, mais ele comunica graça. Quanto mais você serve a ele, mais ele comunica graça. Tem dons que são para você, mas muitas vezes você deixa de acessar esses dons, porque você olha e não acredita. Olha e se conta mentiras. Olha para Deus, olha para a sua situação e fala, não, isso não é verdade, ele não é talvez um Deus bondoso. Não, eu não acredito que eu sou uma filha amada e escolhida. Não, eu não acredito que eu sou preciosa e honrada. E as suas experiências, as suas provações que você está passando, que estão definindo o seu futuro. E não o que Deus está falando para você. E aí ele deseja te entregar algo. Mas você retém, porque você não crê. E uma pessoa que não crê, ela não tem fé. E se ela não tem fé, ela não consegue acessar as promessas de Deus. Então, minha linda, quando você não flui no seu dom, quando você não flui no seu propósito, você está olhando, você está analisando ou você está deixando, né, a incredulidade tocar mais alto e mais profundo em você do que a própria palavra de Deus. Nós fomos chamadas para servir o mundo, fomos chamados para servir as pessoas que estão à nossa volta. Nós fomos chamadas para poder governar sobre a terra, mas a gente se acha incapaz. Então, para que hoje você olhe para essa verdade, para a verdade que Deus é um Deus bondoso e generoso, e consiga enxergar essa verdade sobre Ele e a verdade que você carrega sobre a sua vida. Amém? Pai, nesse momento eu venho aqui pedir ao Senhor para que o Senhor traga clareza para nós, para que a gente possa compreender o nosso propósito, para que a gente possa olhar com verdade, Pai, para a nossa vida, para que nós não sejamos mulheres incrédulas com aquilo que o Senhor tem nos entregado, Pai, para que a gente possa entender tudo aquilo que nós estamos carregando e que a gente possa fazer agir, Pai, que a gente possa agir diante daquilo, que nada nos trave, que nenhum pensamento torpe, que nenhum pensamento de maledicência, Pai, caia sobre nós, que o Senhor nos proteja, que o Senhor guarde a nossa mente, que o Senhor guarde, nos ajude a guardar o nosso coração, Pai. Pai, que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Pai. Paizinho, silencia o nosso inimigo, nós entendemos que nós somos filhas, Pai, então que a gente tenha a mente blindada, que a gente tenha a mente do Senhor alinhada com aquilo que o Senhor vê, com aquilo que o Senhor fala sobre nós, que nós possamos caminhar debaixo da Tua palavra e não nas nossas situações, não nos nossos achismos e não nas nossas experiências, Pai, em nome do Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque
mulheres serão transformadas, famílias serão transformadas, negócios serão transformados a partir do momento que cada uma entender o que carrega de fato e parar de ser mulheres incrédulas, Pai. Então, Pai, eu peço ousadia para cada uma delas, ousadia para cada uma delas, para que elas possam servir ao Senhor, que elas possam ser alinhadas com o chamado, que elas possam fazer aquilo que o Senhor tem direcionado para cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã.